E aí, galera? Hoje a gente vai falar sobre o hormônio da felicidade, então comecem a sorrir. Meu nome é Sara Araújo Azevedo, sou farmacêutica e eu gosto muito desse conteúdo, então, apesar de ser um conteúdo um pouco difícil, a gente vai aprender sobre ele hoje, sem mais delongas. O que é essa serotonina e para que serve essa serotonina, o famigerado hormônio da felicidade? Ele é um neurotransmissor. Neurotransmissor é aquele que atua sobre o sistema nervoso, neurônios. Ele participa da modulação, ele regula a motilidade gastrointestinal, significa que a gente, sabe aqueles barulhinhos, aquela coisa que a gente percebe que nosso buchinho está mexendo assim depois do almoço? Aquilo é chamado motilidade gastrointestinal. É por causa da serotonina, a maravilhosa. Ele ajuda também, ele atua na circulação dos vasos, inclusive vasos do sistema nervoso central. Então, a serotonina atua na circulação. Ele exerce uma importante função plaquetária. Plaquetas são aquelas células vermelhinhas que transportam oxigênio. Então, a serotonina vai estar ajudando ali nossas plaquetas. Olha só! Então, se eu tenho uma desordem ali na minha serotonina, eu posso ter problemas de humor, vômito, enxaquecas. Isso mesmo, as enxaquecas podem estar relacionadas à serotonina. E síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável também pode estar relacionada à serotonina. Hipertensão sistêmica e hipertensão pulmonar. Então, essa serotonina atua em muita coisa, né? Ela atua no sistema nervoso entérico. Entérico vem de intestinos. Então, nos intestinos e no sistema nervoso central, aqui na nossa cabecinha. O que é, então, que essa serotonina faz lá no sistema nervoso entérico? O que ela faz aqui nos nossos intestinos? Qual é a função dela? Então, nesse sistema aqui, ela é um neurotransmissor excitatório. Ela vai fazer com que esse sistema aqui se mexa, trabalhe. Ela é responsável por estimular as contrações peristálticas. Contrações peristálticas é o movimento que vai empurrando o bolo alimentar até transformar ele no bolo fecal. Esses movimentos peristálticos que fazem a nossa comida sair, entrar aqui pela boca e sair lá onde vocês sabem que sai. Então, ela também está envolvida na secreção pós-prandial. Pós-prandial, o que é isso, meu Deus? Depois da alimentação, depois do almoço, depois da janta, você vai liberar vários hormônios, né? A gente sabe que a gente libera hormônios. A gente libera hormônios, então a insulina também está participando disso. E ela ativa os neurônios aqui do sistema nervoso entérico dos nossos intestinos, e esses neurônios mandam mensagens lá para o sistema nervoso central. Então é tudo interligado, não existe nada independente do nosso corpo, não. Sistema nervoso entérico, então lembra, quando ouvi falar dele, lembra da digestão, defecação, circulação sanguínea. Já ajuda, né? E o que essa serotonina faz no sistema nervoso central? Pelo amor de Deus, vamos aprender isso agora. No sistema nervoso central, ela vai atuar no teu apetite. Então, se tu tá com uma desordem ali, tu pode comer muito doce, comer muita besteira. Se tu tiver com problema na serotonina, tu não dorme direito, fica de mau humor muito fácil, pode ter alucinações, esquizofrenia e pode sentir dor com muito mais intensidade. Então, a tua percepção de dor pode mudar por causa da serotonina. Aqui, ó, um resuminho. O sistema nervoso central ela vai atuar no sono, humor, comportamento, dor e circulação sanguínea. Também. Quais são os nutrientes que eu preciso ingerir para eu ter minha serotonina? Cri, cri. Ninguém sabe disso, né? As pessoas gostam mesmo de te indicar medicamentos, mas não vamos indicar medicamentos aqui não. O que eu posso fazer na minha nutrição?
usar o triptofano. Triptofano é um aminoácido. Triptofano é um alimento encontrado no ovo. Se tu não gosta de ovo, compra triptofano, então. Cápsula de triptofano. Vitamina B3 também é importante para essa fabricação de serotonina acontecer. Vitamina B6, magnésio. E não adianta tu ter todos esses ingredientes e quando chegar lá no teu intestino, tu não ter bactérias boas para digestão. Então tu precisa ter uma microbiota intestinal saudável. Te cuida. Então é este combo aqui, olha. Triptofanozinho, uma vitamina B3, B6, magnésio e bactérias boas. Com isso aqui, eu produzo minha serotonina e fico felizinho. Sem precisar de drogas. Isso é bom, né? Drogas são maus. Importantes metabólitos do triptofano. Eu tomo triptofano, vou gerar só serotonina? Não! Depois que eu gero serotonina, eu regulo o meu humor, mas depois outro sistema lá do meu organismo vai usar essa serotonina para produzir melatonina. Você vai dormir como um anjinho. Isso é muito bom, né? Conhecimento é poder. Onde é que ficam essas fábricas maravilhosas de serotonina? Temos fábricas no trato gastrointestinal, que são nossos intestinos. Cerca de 95% da nossa serotonina amada é produzida no trato gastrointestinal. Ele pode. Então o encéfalo não é o principal produtor de serotonina? Não, ele produz a serotonina que ele mesmo usa, porque a serotonina não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Ela não consegue entrar no cérebro, então só entra a matéria-prima. Quando a matéria-prima chega lá, o teu cérebro produz. O teu neurônio lá do cérebro vai produzir a tua serotonina. Entendeu? Então, cada um fabrica o seu próprio neurotransmissor. Lembra que a serotonina é um neurotransmissor? Perfeito. Então, qual é essa matéria-prima utilizada nessas fábricas maravilhosas? Triptofano. Olha aqui, é o triptofano maravilhoso. Você vai ingerir o triptofano, ele vai sofrer a ação da enzima triptofano hidroxilase e vai ser metabolizado, transformado em 5-hidroxitriptofano. Isso não é muito perfeito? Bom, mas que diacho é isso aqui, TPH1? É só uma enzima, gente. Triptofano hidroxilase tipo 1. Ela vai estar mais presente no sistema nervoso entérico. A triptofano hidroxilase tipo 2 pode estar no sistema nervoso central ou no sistema nervoso entérico. É só isso. Essa enzima pode estar nesses dois locais. Não se estressem, são palavras um pouco difíceis, mas vai dar para entender. Sem essa enzima não adiantaria nada você ingerir triptofano, magnésio, B3, B6 e mudar a sua vida e não adianta. Por quê? Sem a enzima, como é que esse triptofano vai ser quebrado? Não vai ser quebrado. Então ele ia sair intacto. Do jeito que ele entrar, ele vai sair nas fezes. Que vergonha, né? Como é que meu corpo produz minha serotonina dentro do sistema nervoso central? Lá dentro do neurôniozinho maravilhoso, a serotonina vai ser criada a partir do triptofano. Porque a serotonina, a enzima triptofano hidroxilase quebra o triptofano e gera serotonina. É só isso, gente. É só isso. Depois tem outra enzima aqui que é também... Enzima é tudo que quebra, tá? Essa outra enzima aqui, ela causa descarboxilação e gera finalmente... É um ciclozinho mais básico. Aqui, ó, o triptofano sofre a ação de uma enzima, se transforma em 5-hidroxitriptofano. 5-hidroxitriptofano sofre a ação de outra enzima, que é a descarboxilase, e gera finalmente a nossa serotonina amada. Então, se eu não estou produzindo serotonina, minha serotonina não está nos níveis ideais na minha corrente sanguínea, o que pode estar acontecendo? Será que falta triptofano em mim? Será que a minha enzima?
Será que a minha microbiota aqui não está legal? Então, tudo dá para se corrigir. Tudo dá para se ajustar no nosso organismo. Como é que o corpo faz a distribuição e a metabolização depois dessa serotonina recém-fabricada? Está prontinho lá nas caixinhas para ser levado lá para o órgão. Como é que ele vai mandar esse negócio lá para o órgão que ele tem que mandar? Como é que essa serotonina chega lá? Através dos grânulos. Olha só, gente, que maravilha. Ela é guardada aqui, ó, dentro de uns grânulozinhos. Ela vai ser transportada através de uma vesícula. Ó. Essa vesícula aqui é liberada na fenda sináptica por exocitose. Tá vendo aqui, ó? Os neurônios nem se tocam. Eles só jogam beijinhos, só jogam sinais. Aí libera aqui, olha, a serotonina se liga aqui nessa membrana pós-sináptica, porque é depois da sinapse, e vai levando a mensagem, que é todas aquelas funções de regular o humor, regular o apetite, enfim. Então, a metabolização ocorre pela ação da enzima monoaminooxidase. Essa monoaminooxidase é importante. Também outra enzima aldeído desidrogenase. E daí, finalmente, vai ser produzido o metabólito principal, o ácido 5-hidroxiindolacético. Então, depois de sofrer tanto, ele ainda vai sofrer aqui a ação dessas enzimas. Então, não sei se vocês sabem, mas é por isso que existem os antidepressivos inibidores da monoaminooxidase, porque é ela que vai lá e quebra o excesso de serotonina para a gente não ficar feliz demais que nem um doido, né? Então, quando a pessoa está precisando, o médico pode passar um inibidor dessa enzima para deixar essa serotonina mais livre. Ela não vai ser quebrada, ela vai ficar lá como ela quiser. Faz aí a tua ação, faz o que tu quiser. A monoaminoxidase vai ficar inativada por causa de um medicamento. Dá para acreditar? Então, gente, dentro do sistema nervoso central, lembra que eu te falei que aqui tem vários receptores? A serotonina é liberada aqui pela fenda sináptica, olha. Aí aqui tem vários receptores que vão pegar ela, que vão se grudar nela. Então, no sistema nervoso central tem vários tipos de receptores. Pode estar. Aí cada receptor, quando ativado, ele vai gerar efeitos diferentes. Então é por isso que existem os efeitos colaterais dos medicamentos, dos antidepressivos, por exemplo. Sim, meu bem, nem tudo são flores. Então, tome medicamentos sabendo que você provavelmente vai sofrer um efeito adverso, um efeito colateral, um efeito ruim. Olha aqui a quantidade de antidepressivos só de uma fórmula, que é a base de sertralina. Existem vários outros antidepressivos. Olha, existe até um chamado serenata. Não é essa serenata que você conhece. É uma serenata muito diferente. Ela atua lá, inibindo a recaptação da serotonina. Então, a serotonina que foi liberada lá era para ela voltar o restinho, entendeu? Para ser recaptado, para ser reutilizada. Aí, esse medicamento aqui vai lá, não, pode ficar aí, fica tranquila, não vai haver recaptação. Pode ficar aí, faz o teu trabalho à vontade. É assim que os inibidores da recaptação de serotonina fazem. Eles deixam a serotonina, inclusive o excesso dela, fazer o que ela quiser. Como é que meu corpo produz minha serotonina no sistema nervoso entérico, nos intestinos? Da mesma maneira. Triptofano sofre a ação dessa enzima, é metabolizado a 5-hidroxitriptofano, sofre a ação de outra enzima e gera serotonina. É simples. Só que onde é que está ocorrendo isso? Dentro do meu intestino. Então, dentro das minhas células do intestino, que estão lá na mucosa intestinal, vai ocorrer todo esse processo aqui, olha. Depois que é produzida, a serotonina ela pode ser liberada para dentro do sistema digestivo, né? Isso
lembra que está dentro da mucosa, nas células da mucosa, está lá dentro da mucosa acontecendo esse processo. Depois que ela termina de fabricar, ela pode jogar para fora, que é para a luz, para o lúmen gastrointestinal. E aí, estando lá, ela vai se disseminar, pode ir para a circulação sanguínea, onde ela pode ser eliminada pelos pulmões. Então, ao respirar, eu posso estar eliminando ali. Pelo fígado, já que ele metaboliza tudo, né? Vocês sabem disso, eu acho. Se não souberem, lembrem, o fígado metaboliza tudo. Ou ela é capturada pelas hemácias. Então, as hemácias também gostam de ser felizes como nós. Elas captam essa serotonina que foi recentemente produzida pelas células do meu intestino. Uma parte dessa serotonina produzida também é usada como neurotransmissor dos neurônios. Meu Deus, tem neurônios no sistema nervoso entérico. É óbvio, gente, tem um monte de neurônios. Sabe, toda aquela buchada que a gente tem aqui dentro, todas aquelas tripas, são cheias de neurônios. Então, boa parte dessa serotonina vai ser usada ali para excitar aqueles neurônios, para ativar eles. Então, alimente-se com triptofano, a gente precisa dele, e muito para muita coisa. Não necessariamente triptofano, mas tem uma alimentação saudável. Sim, gente, mas para que os neurônios do sistema nervoso entérico querem serotonina? O que eles querem? Para que eles querem? Para transmitir as sensações de náusea, por exemplo. Talvez você precise vomitar, sei lá, foi envenenado, teu corpo vai... eu preciso botar esse negócio para fora. Preciso vomitar isso. Então, teu corpo vai gerar uma náusea, vai gerar um desconforto e tu vai vomitar. E iniciar reflexos peristálticos e secretórios. É só para teu intestino se movimentar, para ir movimentando a comida e ela ir passando pelo intestino. É só isso. E secretórios tem a ver com os hormônios. Ele vai comandar também a liberação de hormônios que vão ser importantes para a digestão. Insulina e glucagon, por exemplo. Ele vai estar ativando isso também. E a motilidade, que é o movimento aqui dos nossos intestinos. Então, sem serotonina intestinal, não vai ocorrer digestão. Eu preciso da serotonina para digerir, para vomitar, sei lá, qualquer coisa que tenha a ver aqui com o meu sistema digestivo, eu vou precisar de serotonina. Por isso que ela é bastante produzida, né? Ali nesse... Então, eu posso adoecer por causa da serotonina, pelo excesso ou pela falta? Com serotonina na quantidade errada, nós desenvolvemos várias desordens do trato gastrointestinal e do sistema nervoso central. Sim. São várias. Então meu sistema digestivo não está legal? É por causa da serotonina, né? Pode ser. É uma opção. Vamos lá com o médico investigar, mas é uma opção. Olha só uma coisa que causa a serotonina. Síndrome do intestino irritável. É uma doença gastrointestinal causada por muita dor ou desconforto abdominal. E geralmente a pessoa tem muita diarreia. Qualquer coisinha já faz mal. Ela sente dor de barriga e vai correndo para o banheiro. Olha as vilosidades. Isso aqui é a mucosa, né? A mucosa intestinal. As vilosidades de uma pessoa saudável é normal. Aqui, tudo vai absorver todos os nutrientes, tudo na mais perfeita paz. Agora o intestino irritável, as vilosidades inflamadas, os alimentos não são bem absorvidos e a pessoa tem diarreias frequentes. Vocês já entenderam que a serotonina atua aqui no sistema nervoso entérico, né, nos nossos intestinos. Então é por isso que hoje em dia a síndrome do intestino irritável está sendo tratada com medicamentos antidepressivos, porque os medicamentos antidepressivos, por exemplo, os inibidores da recaptação de serotonina, eles atuam ali no sistema da serotonina e pode diminuir esses efeitos da doença. Então, se eu aumento a liberação, ou sei lá, se eu reduzo a recaptação da serotonina depois de uma alimentação, eu reduzo a diarreia predominante nesses pacientes com a síndrome do intestino irritável.
Como assim? Ué, porque a serotonina estimula... lembra? A serotonina estimula as contrações peristálticas. Ela que faz o movimento aqui, ó, do nosso intestino. E atua na secreção de hormônios pós-alimentação. Então tem tudo a ver. Se eu regular a serotonina, eu regulo o movimento ali e diminuo um pouco essa diarreia incômoda. Constipação. Olha, a constipação, ó, quem sofre constipação geralmente passa muitos dias sem ir no banheiro e mesmo quando vai no banheiro tem a sensação de que não saiu tudo. A constipação aqui, ó, apresenta uma massa fecal estagnada. Isso aqui não sai. Daí pode causar até uma intoxicação na pessoa, porque quanto mais tempo passa aqui, mais bactérias crescem, mais ruim é. A constipação pode ser um problema crônico. Mas quando ela é súbita, é muito mais comum ser por causa de uma obstrução, de um entupimento aqui. Então ela acaba sendo mais grave. Olha só, as causas de constipação podem ser até o uso de medicamentos, tipo tramadol, vamos deixar só o tramadol, a codeína também, que são opioides, a pessoa está usando o medicamento para dor e o que vai acontecer? Trancou o intestino. Que droga, né? Resolve a dor, mas tranca o intestino. Olha, as pessoas frequentemente vão culpar a constipação, por exemplo, o desconforto abdominal, a náusea, né, que é o enjoo, a fadiga e a falta de apetite, eles vão estar associando a outros problemas. Deve ser por isso, deve ser por aquilo, quando na verdade ela tem a ver com a serotonina. Até a depressão, que vocês já devem saber um pouquinho mais. Então, qual é o segredo? Melhorar a dieta para diminuir essa constipação. Mais frutas, mais fibras, mais água. Alimentos saudáveis. Com mais serotonina, eu tenho mais movimentos peristálticos e menos constipação. Então, se eu aumento a serotonina, ela vai atuar ali nos meus neurônios, excitando eles e aumentando essa motilidade, esse movimento peristáltico. E vai atuar empurrando esse bolo fecal até ele sair. Por isso, a diarreia ela pode ser muito comum em pacientes que usam antidepressivos, porque ela aumenta a serotonina, e a serotonina pode dar uma acelerada lá no teu intestino. Olha, outra coisa que tem a ver com a serotonina, a depressão. Infelizmente é uma doença que tem afetado muita gente. Quem nunca passou por depressão, não fale dos outros que estão passando, porque não é fácil. É um conjunto de condições associada à elevação ou rebaixamento do humor. Tipo, pode ter uma depressão, que é só tristeza, ou bipolar, tu ficar muito feliz e de repente muito triste. Então isso pode ter a ver também com a serotonina. Ela te deixa feliz porque ela promove a inibição da ira, tu fica mais tranquilo, menos agressivo, a tua temperatura corporal fica estável, o teu humor fica mais estável, tu dorme melhor, teu apetite é regulado. Então, quando a serotonina está desregulada, aparece tudo que é problema relacionado ao estresse, ao mau humor, à tristeza. Então, vale a pena investir numa boa alimentação. Olha aqui o que o Ricardo Barcelos disse. Como vamos viver mais? Vamos viver mais com depressão também. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas, principalmente mulheres mais velhas ou idosas, usam antidepressivos por uma necessidade, muitas vezes, uma necessidade real. Então, o que você aprendeu hoje? Tenta lembrar aí sozinho alguma coisa que você aprendeu hoje, ó. A gente aprendeu o que a serotonina faz. Regula o humor, controla o apetite, regula o sono, aumenta ou diminui a libido, que é a vontade de namorar, regula a temperatura corporal, reduz o nível de agressividade, ajuda na coagulação sanguínea e regula a náusea. Tudo isso aqui a serotonina faz. Por isso que a gente sente falta dela, né?
quando ela vai embora. Antes de tomar qualquer medicamento, consulte um médico ou farmacêutico. Aqui as nossas referências preguiçosas. Eu deixo em formato de link, porque daí vocês podem acessar esses links e estudar também, tá? Beijo, gente. Se cuidem. Espero ter sido claro, mas se eu não fui claro, o Google está aí para nos auxiliar. Beijo.